Essa é a quinta parte da sétima aula. Dígrafo ou grafo orientado. Um grafo é dito direcionado ou dígrafo quando o sentido das ligações entre os vértices é considerado. Neste caso, denomina-se de aresta direcionada. Definição: um grafo orientado ou dígrafo é G igual a V-alfa, onde V é um conjunto de vértices e alfa é um conjunto de arestas orientadas. Cada aresta orientada está associada a um par ordenado XY de vértices, onde X é o ponto inicial e Y é o ponto final. Então, aqui o grafo orientado ou dígrafo, aqui ele tem o par ordenado, de vértices. O vértice Y é sucessor de X e o vértice X é antecessor de Y. Se não for explicitamente estabelecido, o contexto usualmente determina se um grafo é ou não orientado. Em um grafo orientado, existe uma direção associada a cada aresta. Na representação gráfica de um grafo orientado, a aresta x, y é representada por uma flecha apontando de x para y para indicar o sentido de uma aresta que começa em x e termina em y. Um grafo orientado pode conter laços e arestas orientadas paralelas. Um grafo orientado pode conter também arestas orientadas que conectam os vértices x e y em ambos os sentidos. Então, no grafo orientado, as arestas são como flechas. Exemplo 26. A figura direita mostra o grafo orientado G1 igual a V1 e alfa1. Aqui, no caso, tem a sua representação geométrica do grafo, onde V1 é igual a, B, C e D, que é o conjunto de vértices, aqui os vértices A, B, C e D, e alfa1 é o conjunto de arestas, que é a aresta 1, 2, 3 e 4, aqui, aresta 1, 2, 3 e 4, com aresta 1 igual a AC, aqui é a aresta 1, que é uma flechinha que parte do vértice A até o vértice C. A aresta 2, que é CB, ou seja, a aresta 2 é uma aresta que parte do vértice C e vai até o vértice B. A aresta 3 é igual a AB, ou seja, a aresta 3 ela parte do vértice A e vai até o vértice B. E a aresta 4 é igual a BD, ou seja, a aresta 4 ela começa no vértice B e vai até o vértice D. Exemplo 27. Suponha que 3 garotos estão jogando uma bola, um para o outro. João sempre joga a bola para Pedro, mas Pedro e Luiz podem jogar tanto para João quanto um para o outro. Aqui temos a representação gráfica, do grafo, onde podemos ver aqui que João joga a bola para Pedro, Pedro joga a bola para Luiz ou para João, e Luiz pode jogar a bola para Pedro ou para João. Assim, esse grafo tem o conjunto de vértices Pedro, João e Luiz, e o conjunto de arestas alfa igual a João e Pedro, aqui João e Pedro, Pedro e João, aqui Pedro e João,
Pedro e Luiz, aqui Pedro e Luiz, Luiz e Pedro, aqui Luiz e Pedro, e Luiz e João, aqui Luiz e João. Definição: o grau de emissão do vértice P de um grafo orientado G é o número de arestas começando em P, denotado por grau de emissão de P. O grau de recepção do vértice R de um grafo orientado G é o número de arestas terminando em R, denotado por grau de recepção de R. O grau de emissão é quantas arestas começam naquele vértice, e o grau de recepção é quantas arestas terminam naquele vértice. Um vértice P é um sumidouro se o grau de emissão é igual a zero. Um vértice R é uma fonte se o grau de recepção é igual a zero. Exemplo 28. Quais são os graus de emissão e recepção dos vértices do grafo G1 igual a V1 e α1, apresentado no exemplo 26? Ou seja, qual é o grau de emissão e recepção do grafo com esta representação geométrica? Solução: do vértice A, temos que partem duas arestas, né? Então, o grau de emissão de A é igual a 2. Do vértice B, parte apenas uma aresta. Então, o grau de emissão de B é igual a 1. No vértice C, parte apenas uma aresta. Então, o grau de emissão de C é igual a 1. Não tem nenhuma aresta partindo do vértice D. Então, o grau de emissão de D é igual a 0. Aqui no vértice A não chega nenhuma aresta. Então, o grau de recepção de A é igual a 0. No vértice B chegam duas arestas. Então, o grau de recepção de B é igual a 2. No vértice C chega apenas uma aresta. Então, o grau de recepção de C é igual a 1. Em D chega uma aresta. Então, o grau de recepção de D é igual a 1. Assim, podemos ver que o vértice A é uma fonte, porque o grau de recepção de A é igual a 0, e o vértice D é um sumidouro, porque o grau de emissão de D é igual a 0. caminhos orientados ou percurso. Os conceitos de caminho, caminhos simples e ciclo podem ser aplicados de grafos não orientados para o grafo orientado, exceto o de direções das arestas, que deve concordar com a direção do caminho. Definição: seja n maior que zero, um número inteiro, e um grafo orientado G igual a V alfa. Um percurso de um vértice P1 para um vértice PK é uma sequência de arestas orientadas P1, P2, P2, PI até PK-1 APK. Isto é, em que cada vértice é adjacente ao seguinte e continua de vértice em vértice ao longo de arestas do grafo considerando repetições. Ou seja, um percurso é um caminho que segue a orientação dos vértices. Uma trilha é um percurso com arestas distintas. Ou seja, quando o percurso não repete os vértices, então ele é uma trilha. Um percurso fechado tem os mesmos vértices inicial e terminal.
Exemplo 29. Considere o grafo G1 igual a V1 alfa 1, apresentado no exemplo 26. Ou seja, o gráfico que tem essa representação geométrica aqui. A sequência de arestas 1, 2 e 4 é um exemplo de percurso. Como podemos notar, o percurso aqui pintado em azul, né? Aqui, aresta 1, aresta 2 e aresta 4. Agora, faça os exercícios 13 e 14 da apostila 7. Até a próxima aula.